Olá, pessoal! Que bom ter a sua companhia nas trilhas dessa caminhada e de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nas edições do mês de julho, entre tantas outras informações, vamos conversar sobre um grupo de pessoas que são fundamentais para o nosso prazer de ler. Os escritores e escritoras, que comemoram data no dia 25 de julho, e mostram para nós que nos caminhos da escrita a gente se multiplica. Escrevo porque esse é meu oxigênio. Escrever exercita a mente, aguça a criatividade e cria personagens que são partes da gente. Quem escreve se multiplica. Álvaro é escritor, jornalista e mora em Vitória e é membro ativo do movimento literário que acontece no Espírito Santo. E a atividade da escrita nos mantém em conexão com outras pessoas. Escrevo para que eu tenha sentido na existência e consiga me conectar ao outro, ampliando minha relação com o mundo e o sujeito. Escrevo assim para continuar vivendo. Simone é professora, escritora e membro da Academia de Letras de Cachoeiro do Itapemirim, que fica na região sul do Espírito Santo. E para um reencontro de muitos carnavais, para a edição desta semana, recebemos um parceiro de muitas caminhadas, o poeta e escritor Josafá Santana Lima. Josafá tem uma longa trajetória de leitura e escrita, muita atividade poética nas redes sociais, livros publicados, entre outros projetos saindo do forno. Meu conterrâneo de Serra dos Aimorés, no interior de Minas Gerais, mas com décadas de residência em Brasília. Um sujeito de muitas andanças, que tem a palavra como força da sua poesia e que percebe o ato da leitura como um ingrediente fundamental. A importância da leitura, ela está em todos os sentidos voltado para a nossa complementação enquanto vida e visão de mundo. A leitura nos favorece você, sem ter dinheiro, eu costumo brincar com isso, sem precisar pegar um ônibus, viajar pelo universo em que a sua bagagem volta com um retorno e muito mais coisa daquilo que você iniciou sua viagem de leitura. Então, para mim, a leitura, ela é uma viagem significativa sobre todos os sentidos, para todos, de uma maneira geral. Daí a grande importância da gente precisar a todo momento estar estimulando, falando sobre o ato da leitura, porque ela é tudo. Ela, de certa forma, te emancipa do que nós chamamos de viver num mundo quadrado, sintético, sem entender a própria realidade, além daquela realidade que você vive. Então, somente a literatura e a leitura te oferece exatamente esse mecanismo. Vazio de amor. Eu cantei o amor e dele falei tanto, mas em verdade não o pude sentir. Segui meu destino em desencanto, passei a existência a me iludir. Que meu coração bateu mais forte, que acolheu uma grande paixão, qual nada, foi só um pulsar sem norte, tola fantasia, amarga ilusão. Meu peito é vazio de sentimento, árido, murcho, ressequido, oco, desconheci esse contentamento, ou se dele provei, foi muito pouco. Emoção que sempre se desviou de mim, nem de longe se prestou a me acenar, minha história de amor chegava ao fim, antes mesmo de pretender começar. Agora, já no final da jornada, quando a vida ligeira se afasta, do tudo que eu tive, sobrou nada. Existir sem amor, a quem basta. E o que faço, o que bem me resta, sem saída, sem retorno? Morrer. A porta se fecha, acabou a festa. Vivi sem amar, mas isso é viver. É com a licença poética de Anne Marim que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E já que estamos dialogando sobre coisas de escritores, vamos saborear experiências de escrita. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Então, quando chegava em casa, depois da escola, fazer o quê? Fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Meus pais sempre leram para mim, minha mãe lia poesias, meu pai me dava muito livro. E no meu caso, ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, não foi um adulto leitor que se fez ponte entre mim e os livros, que me apresentou os livros. Foi minha mãe adotiva, que mal frequentou a escola, trabalhou a vida toda como empregada doméstica e me contava histórias todas as noites para dormir. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele, deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor. Ao você acostumar a ouvir história dos seus pais, mesmo que não seja lendo, você vai procurar histórias depois, no momento que você precise, no momento que você queira. A literatura é como uma turma de amigos. Você tem que escolher quais os que você quer, quais os que têm a ver com você. Porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo. E lendo pelo prazer fantástico de ler. Para a nossa coluna Dica de Livros, vamos de muitas conversas com escritores, com a jornalista australiana Ramona Koval. Vamos assistir juntos. Para Ramona Koval, autora do livro Conversa com Escritores, uma entrevista literária não é uma conversa vaga, nem uma simples apresentação dos traços mais notáveis dos livros de um autor. É uma peça de teatro, uma exposição pública, uma sondagem cirúrgica e uma operação altamente arriscada, com as mais variadas dificuldades possíveis. É disso e de muito mais que trata o livro Conversa com Escritores. São 26 entrevistas literárias realizadas por Ramona Koval entre os anos de 2006 e 2011, período em que apresentou The Book Show, programa de rádio diário dedicado aos livros e ao ato de escrever, numa rádio na Austrália, seu país natal. Segundo a autora, trata de entrevistas feitas com escritores que gostam de conversar com um bom leitor, com um público inteligente e com o mundo em geral. Os temas são os mais diversos: a perda da inocência, as críticas sociais, a vida do autor, a crença no divino, entre tantos outros assuntos. Nestas entrevistas, algumas perguntas são comuns para todos os escritores. Como avaliar a vida, como se adquire sabedoria, como enfrentar a morte, algum livro mudou o curso da história e por aí vai. Ramona Koval é australiana, nascida em 1964, é jornalista, escritora e editora. Tornou-se conhecida por trabalhar por mais de 10 anos, onde produziu documentários sobre a vida de escritores. Pessoal, vale muito a pena ler esse livro e adquirir referências de personagens bem conhecidos da nossa literatura. Permita que o livro faça parte da sua vida. Para que a escrita possa fluir, é fundamental, num passeio entre inspiração e outros quesitos, que o escritor tenha boa base de leitura. Vamos conhecer a experiência de Elisa Solomon, da paixão pela leitura ao universo da escrita, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Vamos que vamos! A minha mãe era professora universitária, né, da área de letras. Então, lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir, então, dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler. E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, né, fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi,
Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto, acorda. Ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele, ok. Ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados, ganhou 2 concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar, nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro aos 8 anos, que era um livro de aventura, que foi minha surpresa, meu espanto e meu, sabe, a magia daquilo ali, meu Deus, nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. Então é isso. Olá, meu nome é Anaximandro Amorim, sou escritor, poeta e queria ler um poema do meu livro O Breviário do Silêncio, editado pela editora Cousa de Vitória, Espírito Santo, no ano de 2018. E o poema que eu escolhi para recitar para você chama-se Metamorfose, e ele é assim. Tudo aquilo que rasteja desconhece a transcendência. Somente as borboletas, esse enigma entre a flor e o pássaro, entendem o milagre da transitoriedade. Somente elas viverão eternamente ruflando as asas em meio à vacuidade humana. Apenas a elas foi contado que viver é o inócuo exercício de tentar preencher o transitório. Só elas entenderam o sentido de voar. A nós, seres iminentes, resta contemplar a maravilha das asas enquanto arrastamos nossos pés pelo chão. Vamos ler poesia? Um abraço. É com as palavras do nosso parceiro Anaximandro Amorim que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o escritor e poeta Josafá Santana Lima, morador de Brasília, no Distrito Federal. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer de receber o Josafá Santana Lima. Josafá é conterrâneo meu de Serra dos Aimorés, no interior de Minas, e há muitas décadas mora em Brasília. Josafá é professor universitário, é poeta, tem uma longa trajetória no universo da poesia, vários trabalhos publicados nas redes sociais, já tem um livro publicado, com outros projetos também para publicar. Josafá, seja bem-vindo, né? Eu acho que é o tapete vermelho mais bacana que eu já estendi nesse estúdio aqui, Josafá. Seja bem-vindo. Há quanto tempo que a gente não se vê, né? Pois é, muito tempo mesmo. Muito obrigado. Para mim é sempre uma satisfação imensa de repente estar aqui compartilhando esse momento com você, que eu acompanho esse programa de Brasília. Até temos um canal de divulgação dele, né, nas minhas páginas e no que eu posso fazer em termos dos grupos que eu trabalho no Facebook. Ô Josafá, a gente está no mês aí que comemora o Dia Nacional do Escritor, em 25 de julho, né? Uhum. Eu queria que você falasse assim, um pouco da sua trajetória, né, sua formação acadêmica, então rapidamente, para a gente poder entrar no assunto literatura. Ok. Eu não tenho como elucidar essa questão da minha formação sem tocar em 2 questões básicas minhas, né? A primeira, que você já fez referência, que é o fato de ter nascido em Serra dos Aimorés, né? Eu, durante o período em que lá vivi, eu vivi apenas até os 10 anos de idade, embora tenha voltado outras vezes, e estava sempre em contato lá, mas é a referência do meu pai, né? Meu pai, por incrível que pareça, é um nordestino, um retirante, junto com minha mãe, que foram para Serra dos Aimorés ainda procurar uma melhor perspectiva de vida. Eu, na realidade, eu sou nascido lá durante esse período, e meu pai sempre esteve envolvido, juntamente com a minha mãe, né, na questão de escola, de formação, essa coisa toda. Tanto é verdade que meu pai, ele iniciou os estudos de formação na área de literatura na faculdade em Teoflotone,
né? E nos anos 70, 74 aproximadamente, que nós chegamos em Brasília, foi lá que ele deu um destaque maior à profundidade desses estudos, que se tornou também professor universitário, e aí tendo a linguística como referência. Então, quer dizer, durante esse período todo, em função desse envolvimento do meu pai e minha mãe, é bom que se diga também que mesmo em Serra dos Amoréis, nessa idade, entre 8 e 10 anos de idade, né, era um ato obrigatório em casa, nós todos irmãos, estar sempre envolvidos com as leituras, né? E um dos livros que eu lembro bem era Monteiro Lobato, né, que ele colocava sempre em nossa vista, e depois ainda tinha um outro parâmetro, ele ainda queria nos ouvir o que nós entendemos, né? Então, essa formação começa aí, exatamente. O que aconteceu? Quando eu saí em Serra, eu ainda estava cursando o curso primário, né, aproximadamente, cheguei em Brasília em 74, comecei meus estudos, enfim, depois de terminado o ensino médio. Eu sou formado eu sou bacharel em Educação Artística e tenho formação na área de História da Arte e de História. E a minha pós-graduação está ligada à História pré-incaica, e eu tenho também um mestrado na área de História da África, né, que é exatamente a atividade que eu tenho na faculdade. Essa formação, de certa forma, me permitiu muitas outras coisas, porque meu envolvimento com a literatura foi muito antes, nesse período em que meu pai, de certa forma, né, ainda morávamos em Serra dos Amoréis. Então isso é importante colocar, porque mesmo em Serra, sendo um universo do tamanho que é, eu costumo falar que Serra dos Amoréis, para mim, ele é maior do que o mundo. Mas por que maior do que o mundo? Porque o meu mundo cabia dentro de Serra dos Amoréis. Então eu já escrevo desde aquele período, embora tinha algo que me fascinava muito, que eram as rodas de cantorias, inclusive na fazenda do meu avô, que ficava na beira do rio Mucuri, e que eu lembro muito bem. Xangai, por exemplo, né, o grande cantador, ia lá para a fazenda do meu avô para ouvir aboios e histórias, e isso me fascinava. Então tem toda essa logística. E Serra dos Amoréis foi um caldeirão de cultura para a nossa geração, né, José? Foi, em todos os sentidos. Ali foi o nosso maior, eu não digo apenas laboratório, mas foi nosso grande palco com relação a tudo isso. E que você fez parte desse movimento, né, que nós chamamos. Uma referência muito forte para todos nós. Exatamente. Ô Josafá, da sua experiência como leitor na vida adulta, tem um escritor que marcou a sua trajetória? Para a gente dar um destaque? Pereira, posteriormente eu tenho uma grande identificação com Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, e aí você vai até estranhar isso, porque embora eu tenha uma atividade ligada à atividade de poesia, mas as minhas identificações maiores e referência são, na realidade, romancistas. Os romances. Como é o caso de Ariano Suassuna, a grande obra que pouca gente conhece, chamada Pedra do Reino, que é um volume que tem quase 600 páginas, não é? E que lá tem um personagem que me marcou muito, que é exatamente o Quaderna, João Ferreira. Eu ia fazer essa pergunta para você. Tem um personagem que marcou sua trajetória? Tem. Esse João Ferreira Quaderna, ele é um narrador. Ele é um narrador de tudo que está ali envolvido na República ou no povoado de Taperoá, que é onde Ariano Suassuna escreve. E eu tenho um fascínio por narradores. E aí, além de Pedra do Reino, Ariano Suassuna, eu tive um grande envolvimento com um movimento que pouca gente conhece, em Pernambuco principalmente, no Nordeste, chamado Movimento Armorial, o qual Ariano Suassuna integrou no âmbito da literatura. Antônio da Nóbrega, né, músico, dançarino, professor em São Paulo, na USP, né, de dança, folclórica, enfim, tudo isso. Então, eu sempre tive esse envolvimento com narradores. E aí, posteriormente, eu tenho também uma vivência muito grande, né, no romance, grande referência de romance medieval, né, que é exatamente Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote é maravilhoso, né? Que eu tenho uma referência muito grande, e eu costumo falar, eu tenho uma referência para os 4 personagens. Eu tenho uma referência com o próprio Pança, né? Eu tenho uma referência até mesmo com o cavalo, né? A Racionante. Né? O Racionante é um personagem da história, e ele é um cavalo, né? E eu tenho uma referência muito maior do que o próprio Dom Quixote, né? E esses dias eu até estava me deleitando sobre essa obra, eu acabei fazendo até um poema ligado à Dulcineia, que também é um personagem.
E aí, olha que coisa curiosa. E além desses dois indivíduos que me marcaram muito, eu tenho uma referência muito grande da grande obra de João Cabral de Melo Neto, né, em termos de poesia, mas tem uma referência muito maior do que tudo isso com João Guimarães Rosa, né, o Grande Sertão Vereda, que também é um romance que está ligado ao narrador, o grande narrador, o Riobaldo. Né? O João Guimarães Rosa, ele criou uma nova forma de escrever, na verdade. E aí você tem uma verdadeira linguagem revolução. bem própria dele. Né? Você tem uma verdadeira revolução na questão da linguagem, né? No silogismo, nessa formação que era típico dele. E nessa obra em si, eu também tenho uma grande identificação com, na realidade, eu costumo falar de Adorim, mas no início da obra é bom que entenda que de Adorim, na realidade, o nome dele é Reinaldo, né? E que olha que coisa mais revolucionante, né? João Guimarães Rosa publica, na realidade, esse livro em 1956, né? E João Guimarães Rosa, ele integra o que nós chamamos a geração pós-modernista, e marcado, obviamente, por um certo regionalismo, aquela questão toda. E assim, o que mais me chama a atenção é o narrador. Eu sou um fã de ouvir histórias, seja narradas na primeira pessoa ou na segunda pessoa. Então, daí a minha identificação com essas obras que eu te falei. A Pera do Reino, do Ariano Suassuna, o próprio João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Vereda, e na obra de Miguel de Cervantes, né, que não tem referência maior. Don Quixote é sensacional. E eu tenho uma grande referência também, e aí, só para colocar, é a obra de Clarice Lispector. Eu sou apaixonado pela obra de Clarice Lispector, inclusive A Hora da Estrela, na figura de Macabeia, que é uma pessoa completamente ignorante. Imagina, 19 anos, sai das Alagoas. É uma história de vida importante, né? Claro, sai das Alagoas, citada aí no vai para o Rio de Janeiro, e chegando no Rio de Janeiro, ela tem um único namorado todinho na vida dela. E ela é tão ignorante que ela ignora o que é a infelicidade na vida dela. Então, esses personagens... Ela é de uma simplicidade absurda, né? Absurda. Então, esses personagens carregados de histórias, entendeu? De histórias e principalmente de raízes e de caminhos, né? Isso às vezes me fascina. Assim como também o próprio personagem da obra de Vidas Secas de Graciliano Ramos, o Fabiano, né? O Fabiano. Mas a minha paixão maior por esse personagem que eu chamo que ele é muito psicológico, você não ouve grunhidos dele, nem voz você ouve. Na realidade, a minha grande paixão naquela obra, queira sim, queira não, e aí o Rocinante também entrou na obra de Don Quixote, é a cachorra-baleia. A baleia, O capítulo do Vidas Secas, onde a baleia morre, é tristíssimo. Ela merece uma história à parte. Uma história inteira. Josafá, a gente vai ter muito tempo para conversar aqui no programa, nosso tempo é bastante resumido. Claro. Eu queria dois pontos assim da sua parte, para a gente finalizar esse encontro. De que forma a sua experiência de leitura, já que a gente vai falar agora da parte do Josafá escritor, de que forma que a sua experiência como leitor interferiu na sua escrita, Josafá? E por que é importante o escritor ser leitor? Olha só, rapidamente, eu vou confessar uma coisa com você que eu guardo muito do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira tem uma frase que me marcou muito durante minha vida inteira, que foi: literatura se faz com leitura. Isso para mim é tudo. E eu, inclusive, tenho uma experiência nisso até no meu ato de escrever. Eu não consigo escrever se eu não estiver lendo. Então, meu momento que eu chamo de ociosidade da leitura é o meu momento também de produção literária. Então, isso tem uma característica muito importante. De um momento de leitura, você produz a sua escrita. De um momento de leitura, nesse momento de leitura é que eu tenho a produção. E essa produção vem muito em cima de palavras, né? E do que eu leio. Então, esse caminho é muito importante, porque é um mundo que eu consigo transportar quando estou lendo para dentro, e ao mesmo tempo que eu transporto para dentro, e a leitura nos possibilita isso, você também exporta esse mundo de dentro para fora, que te dá uma visão de mundo do que você vive e do que você é. Claro. Então, a importância da leitura, na realidade, ela é tudo. Ela é tudo, em todos os sentidos, né? Para a gente finalizar esse encontro, eu sei que a gente vai ter tempo para conversar sobre um montão de coisas, né? Algum tempo que a gente não se vê. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador como é que é a sua experiência de escrita. Você escreve todos os dias? Você escreve só fim de semana?
só no feriado? Como é que funciona rapidamente, Josafá? Eu sou muito prático com relação a isso. Eu acho que se eu tivesse a minha vida exclusivamente para escrever, eu seria demitido de qualquer editora. Na realidade, eu escrevo de forma muito compulsiva e sempre à noite, né? Quando está todo mundo tranquilo em casa e às vezes até no trabalho, eu recolho uma palavra aqui, um dito acolá, e isso eu guardo nos meus registros. E posteriormente eu guardo isso para trabalhar. Tanto é verdade que agora, recentemente, eu estou escrevendo um material que eu precisava terminar. Chama-se Rasgando e Remendando Silêncios. O que aconteceu? De tanto eu pegar essas palavras e também uso de expressões, para posteriormente trabalhar isso em termos de uma linguagem poética e dentro da poesia, eu acabei falando assim, olha, eu preciso renovar a minha vida, eu vou pegar isso e publicar do jeito que está aqui, e aí ficou como pedaços, né? Às vezes não são haikais, não chega nem a ser haikais, mas chega a ser poemas aonde eu sempre sintetizo que o menos é mais. Então, a minha atividade é essa, eu sou uma pessoa que produz muito. Nessa pandemia, por exemplo, acho que eu estou produzindo por dia, pelo menos assim, uns 4 a 5 poemas, além de fazer apresentações de livros, de amigos, essa questão toda, e participar de programas. Josafá, obrigado por ter vindo mais uma vez, né? Muito obrigado. Prazeraço reencontrar você. Obrigado. Okay? É assim que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Linhares, Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.